agora eu acho que vocês também vão ficar muito felizes, porque o assunto que a gente escolheu para essa terça-feira é um assunto muito legal. Eu acho que é um assunto que, poxa vida, merece estarem aí presentes entre os assuntos topo, né? Porque é uma coisa tão importante falar de fertilidade, de infertilidade. Então, assim, esclarecimentos, é isso que vai rolar hoje. Convidamos mais uma vez o ginecologista e obstetra, Dr. Gustavo Ventura, bem-vindo. E a nutricionista Simone Guedes, que também já esteve aqui no programa algumas vezes. Bom, pra gente começar esse papo, falar de infertilidade não é algo simples, não é algo fácil, porque a gente sabe que existem inúmeras causas para isso. E que hoje a gente também vive num momento que também não é super adequado para a qualidade de vida, né? Que é o estresse, que acaba detonando um monte de coisa. Eu queria abrir com você, doutor Gustavo. Qual é a sua experiência em consultório, então, atualmente, dessa queixa dos casais que não estão conseguindo engravidar? Eles começam tentando por um tempo e depois investigam, ou a ansiedade do casal é já investigar logo no início? Bom, o primeiro passo é a gente definir o que é infertilidade. Então, a infertilidade é quando um casal ele mantém relações periodicamente, com certa regularidade, e em um ano não ocorre essa gestação. Tá. Para você ter noção, isso é tão frequente no consultório do ginecologista que cerca de 15% dos casais são inférteis. Fala-se que em torno de 50% normalmente a causa é feminina, tá. 30% é masculina e em 20% são os dois. Então a gente, quando o casal chega, normalmente hoje a mulher ela procura o ginecologista para fazer exames pré-concepcionais, iniciar o uso de vitaminas que melhoram a qualidade do seu óvulo e tal. E a gente orienta, se passar de 6 meses a 1 ano, é preciso retornar para a gente realizar exames mais investigatórios, mais profundos. Tá. Mas elas nunca esperam. Nunca esperam. Eu imagino isso, é uma ansiedade. É uma ansiedade. Né? E acaba virando um ciclo vicioso, porque você fica ansiosa, você bloqueia a sua ovulação, aí não engravida, menstruação ocorre e cada mês que passa, que a menstruação desce, a mulher se torna cada vez mais ansiosa com esse fato. Então não é mito que a ansiedade e o estresse atrapalham? Não. Pode ser uma causa. Quando a gente fala de causas femininas, que são as principais causas, a gente fala de ovulação, então o ovário é quem libera esse óvulo, e para isso ocorrer é preciso que todos os hormônios estejam na sua forma e no seu nível ideal. A gente tem inclusive umas imagens disso, hein, Má? Vamos colocar? Vamos então no plasma pra gente falar? Legal. Simone, vem com a gente. Tá bom. Vamos lá. Simone, nossa nutricionista, que vai falar, olha, trouxe um tantão de coisa maravilhosa aqui pra nossa pauta. Vamos lá. Até pra gente começar já a responder algumas perguntas, porque eu imagino que você já tem aí sido procurada por alguém para mudar a alimentação porque está pensando em engravidar. Isso já aconteceu com você? Muito. E com certeza, Carol, essa mudança da alimentação vai impactar bastante na fertilidade. Melhora realmente a saúde reprodutiva da mulher e do homem. Olha, isso já é comprovado em estudo. Então, assim, cuidar da alimentação 3 meses, 6 meses antes, se for possível, mas pelo menos 3 meses antes ou até 2 meses antes, isso vai impactar positivamente na fertilidade. Olha só. E já em estudo a gente vê mesmo que quem mudou a alimentação, começou a comer de uma forma diferente, teve mais sucesso na hora que ela foi gestar, né? Quer dizer, inclusive quando vai fazer uma fertilização. Isso é muito importante. Que é o tratamento que nós vamos chegar neles. Aí separamos então aqui, vamos lá, algumas causas que são as causas aí diagnosticadas pelos ginecologistas. Vamos lá, primeira causa na tela. Daqui a pouquinho a gente acompanha o vídeo, tem um vídeo bem interessante. Ovários policísticos. Muito bem. Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome em que a mulher há um excesso de testosterona, que é um hormônio primordialmente masculino. Então, com isso, a mulher ela vai ter um ganho de peso, ela vai ter ciclos menstruais irregulares ou não menstruar, ela vai ter características masculinas, como presença de acne, presença de pelos. E, na maior parte das vezes, essa síndrome, ela é revertida, como a doutora falou, só com a mudança de hábitos. Então, uma dieta equilibrada, pobre em carboidratos e atividade física, isso faz com que você melhore o seu perfil hormonal, esse aspecto de microcistos nos ovários, eles desaparecem, a mulher consegue ovular.
E eu sempre falo que quando chega essa mulher que não menstrua com regularidade, eu falo, olha, me dá 3 meses, você vai seguir a minha cartilha, vai emagrecer, vai fazer atividade regular. E vai conseguir, se não normalmente conseguir... elas conseguem. Então é algo que só no segundo momento a gente entra com medicação específica para induzir a ovulação. E eu tô sabendo que isso foi uma coisa que a gente comentou até antes da pauta começar, que você trouxe alguns elementos que são fundamentais para quem já sabe que tem ovários policísticos. O fato da pessoa ter os ovários policísticos automaticamente faz com que ela tenha aí uma resistência à insulina? Foi o que a gente estava conversando, sim. Tem que cuidar desse aspecto da resistência à insulina, né? Para tanto, ter uma dieta mais proteica e quando ela consumir carboidratos, realmente preferir os integrais. Sem dúvida nenhuma, tirar açúcares, carboidratos refinados, porque aí vai ter um aumento dessa insulina. Vamos colocar alguns, os meninos vão mostrar pra gente enquanto a gente fica aqui. O que você trouxe então de elementos que pode ser muito legal para uma mulher que tem ovário policístico? Na verdade, o pão integral ali de lanche, né? E um arroz 7 grãos na hora do almoço, tá? E claro, tem as proteínas que são importantes para compor essa alimentação, mas assim, o fundamental realmente é reduzir carboidrato e preferir carboidratos integrais. Então, gente, não tem muita saída, né? Aquela história, eu já descobri que eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, estou com problema para engravidar, se continuar comendo muito açúcar, esse quadro não vai se reverter. Exatamente. Fica muito mais difícil. O açúcar e a fertilidade também são coisas que não casam muito, né? Porque o açúcar em excesso, claro, tudo em excesso, o açúcar é altamente inflamatório. Então, quando a gente fala em fertilidade, você quer ter o quê? Um ambiente, né? Um equilíbrio do organismo, e você quer ter um ambiente intrauterino favorável para a implantação, né? Para o desenvolvimento desse embrião. E ali o ambiente não pode ser inflamatório. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente. Então, se a gente tira esses alimentos muito inflamatórios, que formam substâncias inflamatórias, prostaglandinas, né? Você está favorecendo esse ambiente. É como a terra, né? Quando você vai plantar uma sementinha, tem que ser uma semente de boa qualidade e a terra tem que estar bem nutrida. Entendi. Isso é o nosso organismo também, né? Então, quem consome muito açúcar, certamente terá mais dificuldade até, não só dessa fecundação em si, mas desse óvulo fixar no útero. Exatamente. Que interessante. Vamos para a próxima causa, então. Daqui a pouquinho mais comidinhos, porque a alimentação está ligada a tudo, gente. É impressionante como todas as causas batem com a parte alimentar. Obstrução tubária, aí já é um problema mais complicado, mecânico, vamos dizer assim. Então, só para a gente relembrar, o ovário ele fica muito próximo às fímbrias, né, da tuba uterina, das trompas. Então, o ovário libera o óvulo e ele é absorvido por essa trompa. O espermatozoide ele adentra pela vagina e colo do útero e a fecundação ela acontece nessa trompa. Acontece que se há uma obstrução dessa trompa... Vamos mostrar onde que é, aqui com a imagem dele ao vivo, para ele mostrar exatamente onde é. Bom, então aqui há um encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí acontece a fecundação. Depois de mais ou menos 48 horas, a descida desse óvulo fecundado para a parede uterina, no endométrio, que vai encontrar esse ambiente favorável e vai se fixar e vai gerar uma nova gravidez, tá? Então, a principal causa de obstrução tubária são as DSTs. Então, a dica que fica é, se a mulher notou algum sintoma desagradável, um corrimento diferente, mau cheiro, a importância de realizar exames ginecológicos anuais, então, o próprio Papa Nicolau, o exame a fresco que o ginecologista faz no consultório, isso permite, esse tratamento precoce permite com que não haja essa obstrução. Então, fica aí essa importância. E o que fica aqui obstruindo? Na verdade, é o próprio tecido? O processo inflamatório, ele fecha, a parede da trompa fica espessada até o ponto de fechar e impedir a comunicação de um lado ao outro. Que interessante. E o que a gente faz? Qual o tratamento nesse caso? É cirúrgico, desobstruir? Normalmente você trata o processo infeccioso. Existe um exame chamado histerossalpingografia, que quase toda mulher infértil faz, que é o quê? Injeta-se um contraste aqui na vagina e observa-se se esse contraste ultrapassa e cai na cavidade. Se ele ultrapassar, é porque essa trompa está aberta e tal. E sabe o que é engraçado? Muitas mulheres inférteis fazem um exame e eu acho que a própria pressão desse contraste desobstrui.
Ah, é? Pode estar obstruído, mas nesse momento... Nesse momento acontece a desobstrução e logo depois uma nova gravidez. Então a gente fala que é um exame que já é terapêutico também. Nesse caso, a alimentação tem... Nesse caso não, caso bem específico... Porque é mais anatômico, tá, né? Que é um quadro ali, mas como você comentou, são as doenças sexualmente transmissíveis que podem causar esse quadro. Esse quadro. Vamos colocar a perguntinha do público, Mar? Tem perguntinha pronta? Daqui a pouquinho a gente vai sentar lá para ver mais comidinhas. Adoro. Thaís, um beijo. Fui diagnosticada com ovários policísticos. O que posso fazer para ajudar na ovulação? Responde agora, né, Mar? Diga pra mim, então, a parte médica e depois a gente vai aí pra nossa parte nutricional. Bom, então essa paciente ela precisa fazer atividade física regular. Eu sempre oriento que faça 1 hora de atividade aeróbica diariamente. Tá. Uma mudança na dieta, que a doutora Simone vai falar rapidamente. E caso seja diagnosticada com uma resistência à insulina, outras medicações vão ser utilizadas para esse fim. Tá. E de alimento? De alimento, eu acho que nesse caso é principalmente aquilo que nós já falamos, da dieta mais proteica, na redução dos carboidratos refinados e em priorizar realmente os integrais. Tá. Acho que a gente ainda vai falar sobre vários nutrientes que também vão afetar, né, a todo mundo que tem uma questão de fertilidade também. Agora, eu tenho uma pergunta que é um negócio interessante. Eu tenho ovário policístico e... Até quando fui engravidar e fiquei o período sem e tal, é um negócio assim, é chato. Vamos falar a verdade, assim, usar o termo assim. É um negócio chato, porque a mulher nunca sabe quando ela está ovulando, nunca sabe o que está acontecendo. Você tem que fazer um exame aí, talvez com frequência. Você acha que isso é um caminho? Então, para as mulheres que sabem que tem ovário policístico, que naquele período querem engravidar, então vão ter que pausar esta pílula, se tomam pílula. Eu acho que talvez os ovários policísticos seja aí uma causa que é o que mais dá ansiedade, porque a mulher não sabe o que está acontecendo. Como é que são esses exames? A gente tem que fazer mais exames? Sim, então existem a dosagem... Tipo, todo mês, né? Existe a dosagem de hormônios em cada época do ciclo menstrual. Tá. Então, com base nisso, a gente vai ter noção se ela está ou não ovulando. Tá. Com a mudança desses hábitos, a gente vai ter noção se ela vai menstruar, se ela vai alterar a temperatura, muco vaginal e tal. Opa, ela não conseguiu. Aí é que onde entram os outros tratamentos. Então, você vai dar um indutor da ovulação. Tá. Então, o indutor da ovulação, que é usado com base em tal dia do ciclo menstrual, ela vai fazer isso de forma artificial. Então, a gente vai promover um dia de ovulação com base em uso de medicações. Certo. E o principal uso dessa medicação é nesse tipo de paciente. De ovário policístico. De ovário policístico, e paciente que não tem um controle sobre menstruação e ovulação. Então, assim, esse medicamento que vai induzir uma ovulação, ele é considerado um tratamento até para infertilidade quem tem ovários policísticos, mas ele não é uma fertilização. Não. Porque eu acho que tem muitas mulheres que têm meio medo, né, do comprimido. É um auxílio, É um né, auxílio, na verdade. é o primeiro passo para ver se esse ovário vai responder a uma ovulação. Exatamente. É isso. né? Isso. Então, sem medo de ser feliz, hein, E é meninas? importante perder peso, né? Ele comentou da atividade física, então realmente tem que perder peso. Tá. Né? Normalizar o peso é muito importante também. Tem né? tudo a ver com Tudo. fertilidade Com e melhora infertilidade. desses fatores hormonais, né? Muito bom. A próxima causa, a gente tem um ilustra de endometriose. Você quer colocar ele agora, Má? Porque endometriose, deve ter um monte de pergunta de endometriose, então já separem uma pergunta de endometriose. Vamos lá, explica pra gente que essa é uma outra causa que também pode comprometer a fertilidade. Bom, então aqui a gente está vendo a imagem dentro do útero. A camada mais interna do útero, chamada de endométrio, é o que fica espessada e menstrua todos os meses. Tá. Ainda não se sabe o motivo, mas tudo indica que a endometriose é causada por uma menstruação retrógrada. Então, essas células que eram para somente sair pela vagina, elas acabam saindo pela tuba uterina e caem na cavidade abdominal. Tá. Então, imagina que essas células... Bom, então aqui ela está mostrando dentro da tuba uterina... Que é a tipo saída, sangue mesmo, Tipo sangue né? mesmo. E a cada mês que essas células vão se fixando na cavidade pélvica, há uma nova menstruação e ela vai sangrando. Então, imagina, sangra, cicatriza, forma uma aderência, sangra, cicatriza, forma uma aderência. Então, a mulher que normalmente é diagnosticada com endometriose entre os 25 e 35 anos e que menstruou aos 13, ela chega no diagnóstico já com as tubas uterinas só e cavidade quanto. pélvica bastante comprometida. Nossa. E por isso, como você falou, o estilo de vida atual da mulher moderna também favorece. A mulher que engravida mais tarde, a mulher que começa Vai se preocupar com isso mais com isso mais tarde, né? E essa endometriose pode estar na camada
Isso, quando ela fica nessa camada do miométrio, que é o músculo do útero, ela é chamada de adenomiose, que também é uma causa comum de dor pélvica e de infertilidade. Tá, é porque o bebê não consegue fixar nessa parede, exatamente. Olha só, então a endometriose, a gente já comentou da endometriose algumas vezes aqui no programa. Tem perguntinha de endometriose, Má? Aqui é o espermatozoide. Aqui, ó, então aqui é a tentativa. Olha só, mas bonito esse vídeo, hein? Bonito, hein, Cá? Parabéns, gostei, vídeo super bonito. Vamos colocar então só a perguntinha da endometriose, até pra gente juntar as coisas, depois a gente vai pra nossa mesinha pra juntar os alimentos. Olha lá, a Josi escreveu pra gente, um beijo. Tenho adenomiose, que foi o que você acabou de citar. Qual então seria uma alimentação recomendada? Deixamos uma perguntinha. É isso aí. Vamos lá, Simone. A respeito da endometriose, que é então a endometriose no útero. É, na camada muscular do útero. Muscular do útero, que interessante. E aí? Olha, Carol, endometriose, adenomiose, são patologias, assim, inflamatórias, que estão muito relacionadas à imunidade. Então, a gente tem que dar nutrientes que possam favorecer, fortalecer a imunidade, né? Por que essas mulheres formam aderências e outras não? É verdade. Então, talvez, é tudo muito em estudo, né, doutor Gustavo, mas talvez tenha uma relação com a imunidade. Perfeito. Então, assim, nutrientes mais anti-inflamatórios, né, no caso o ômega 3, por exemplo, antioxidantes como a vitamina C, a gente tem ali as frutas, né, beta-caroteno, que está aqui, a gente tem esses alaranjados também. Então, e outros relacionados à imunidade também, a gente tem que fortalecer com proteínas. Imunidade são proteínas, são células de defesa. Legal. Exatamente. E ômega 3 é muito importante, né? Seja na alimentação ou na suplementação. Para desinflamar. Na endometriose, ele é muito importante e tem ótimos resultados. Olha que legal. Então, até para a endometriose, a alimentação pode estar ligada, sim. Muito. Não é só um problema, vamos dizer assim, fisiológico. Como você colocou, gostei dessa relação. Porque algumas mulheres têm, outras não têm. Algo ali um pouquinho mais complicado pode estar envolvido. E muitas, até te pergunto, doutor Gustavo, depois que operam essa endometriose, porque mudar a alimentação quer dizer que ela pode conseguir não piorar o quadro, mas se ela já tiver, ela tem que operar. A cirurgia está indicada quando a paciente ela já tem uma endometriose mais avançada ou quando ela tem uma infertilidade provocada por essa endometriose. Certo. Então, a endometriose num grau avançado, ela forma alguns cistos no ovário de grande volume, que são dolorosos, então a paciente não aguenta ter uma vida sexual, ela não aguenta fazer uma atividade física, porque ela sente muita dor pélvica. Então, nesse caso, você vai fazer uma videolaparoscopia, que visualiza e já consegue tirar os focos de endometriose, de aderências, e todo o processo inflamatório da região pélvica. Perfeito. Fazendo um parêntese sobre o ômega 3, você sabe que, faltando um pouco da obstetrícia, antigamente a gente só suplementava o ácido fólico na gravidez. Hoje, os estudos mostraram que o ômega 3 também é essencial. Então, você tem bebês com QI mais elevado, mais saudáveis, menor risco de aborto. Olha só. Ou seja, a gente está sempre voltando a falar sobre o alimento, né? É a fonte de tudo e o suplemento para tudo. A memória do bebê é super importante, o ômega 3. E olha, eu vou falar de verdade, toma muito tempo, tomei a gravidez inteira e é impressionante. O dia que eu não tomo, esqueci, ou acabou, preciso comprar mais, faz diferença. Então, nessa visão de vocês como profissionais, certamente o ômega 3 é algo que todo mundo tinha que colocar mesmo. É muito importante. E ainda, só complementando, depois que a mulher com endometriose, adenomiose, fez essa cirurgia, a alimentação, ela tem que cuidar. Eu acho que é um ponto que ela tem que cuidar, para ela ter menos recidivas depois. Quantas vezes a gente come por dia? 5, 6? Então tem que ter uma atenção ao que está comendo, né? Ao que está colocando para dentro das células. E a mesa está muito linda, olha, não é tão difícil, tem um pouco de tudo aqui. Aqui tem bastante coisa sobre fertilidade sem explicação, né? Então, vamos chegar nesse ponto. Meu diretor falou para a gente falar do mioma, já vou chegar no mioma, Má, mas o fato, até te pergunto, você tem uma ideia hoje quantos casais, então, acabam não descobrindo qual é o problema, né? O famoso casal sem a causa para serem inférteis? Então,
como eu havia dito, 50% é culpa da mulher, seria uma causa feminina, 30% do homem e 20% dos dois. E do total de inférteis, cerca de 10 a 15% não é descoberto. Então, aquela mulher que faz dosagem hormonal, está tudo bem, faz a esterossalpingografia, suas tubas estão ótimas. O homem faz o espermograma, tem espermas viáveis, saudáveis, uma utilidade boa, e fica naquela questão de sem saber o que acontece. Olha só. E aí que você dá uma maior caprichada na questão da dieta. A gente pode também falar sobre a questão de transgênicos, sobre... O glúten também conta. Nessa infertilidade sem explicação, né? Vamos pensar assim, a população em geral, em média 1% da população tem doença celíaca. Sim. Tem estudos que mostram pra gente que mulheres com uma infertilidade sem explicação, 8% delas no final tiveram, naquele estudo, doença celíaca. Então, eu acho assim, são 3 meses, né, que a gente está falando, vamos cuidar dessa alimentação por 3 meses, 6 meses. Vale a retirada do glúten. Vale a pena retirar o glúten nesse momento para testar se vai ter um aumento dessa fertilidade, então. Que legal essa informação. Isso é muito legal. Gente, eu nunca tinha ouvido isso. Não quer dizer que tenha que ser sempre, né? Entendi. Mas acho que é um momento ali a retirar e perceber o quanto isso vai impactar. Até porque, como você comentou, ainda seguindo nessa linha de pensamento, o glúten é inflamatório. Né? Então, assim, quem não tem a doença celíaca, ele não me faz mal, mas ele inflama de qualquer maneira. Então, nesse caso, a retirada do glúten pode ser efetiva. Sim, porque tem pessoas que não têm a doença celíaca, mas elas são mais sensíveis ao glúten, né? Então, vale a pena testar nesse caso. Legal. Lactose também, você acha que é um ponto importante ou a lactose não faz tanta... Na verdade, eu nunca li nada a respeito da lactose. Tá? Eu gosto muito de me pautar nos estudos, né? Para realmente ser uma coisa verdadeira. Sem dúvida. E sobre a lactose não tem nada. Olha que interessante isso, gente. O glúten, eu estou há um tempo já para trazer uma pauta sobre autismo interessante e falam exatamente isso. Que crianças autistas, então, quando retiram o glúten, tem aí uma mudança na qualidade de vida, nas ações. É um negócio impressionante. Você falou agora do glúten, isso me veio à cabeça, poxa... Mas não é para todo mundo, não é pra né, Carol? Acho que a gente tem que saber... Não, sem dúvida. Mas eu acho que as coisas vão casando e o público de casa se identifica. Tipo, você falou, fez tal exame, tá tudo bem. Tá tudo bem com meu marido, tudo bem comigo, nós estamos ótimos, tá tudo legal. Poxa, por que não dá certo? Quem sabe? Faz um teste, né? Não custa. São testes tão até simples, né? Que não vão causar aí um problema. Retira o glúten por um tempo, vai que aparece uma gravidez, Retira o glúten, retira o álcool, né? Para de fumar nesse momento. Que isso tudo compromete. Tudo isso compromete a fertilidade. E a questão de conservantes, agrotóxicos dos alimentos também pode estar relacionada a essa causa que a gente não descobre? Muito. Os pesticidas, principalmente, estão muito associados com uma má qualidade dos espermatozoides, né? Uma menor quantidade de espermatozoides no esperma, né? Uma menor concentração. Então, principalmente em homens. Em mulheres também é importante retirar, até porque a gente tem hormônios, né, em muitos agrotóxicos ou em muitos alimentos. Isso vai afetar a vida reprodutiva, os fatores hormonais. Mas no homem, principalmente, a gente sabe que isso afeta a qualidade desse esperma. Tem até um estudo que foi realizado na Áustria com ratos. E aí, uma parte foi dividida em 3 grupos. Uma parte foi alimentada com milho orgânico, outra parte com milho transgênico e a outra com milho e veneno. E aqueles que se alimentaram com milho e veneno, eles não tiveram praticamente, o índice de procriação deles foi 0. Ou seja, a ação desse alimento com o veneno sobre o nosso corpo, e a gente está exposto. Você sabe que hoje em dia na prateleira do mercado a soja é liberada, o milho é liberado no Brasil, e a gente ainda não tem um estudo randomizado sobre o efeito disso na nossa fertilidade a longo prazo. Pode ser que tenha um efeito. E nós somos campeões em agrotóxicos, né? Infelizmente, em fertilizantes agrotóxicos. Então, por que não utilizar os orgânicos nesse momento aí do cuidado? Exatamente. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Olha, muito legal essa pauta, hein, Mar? Olha, show, show, show. Vamos colocar a perguntinha do público. Manda bala que a gente ainda vai falar de mioma, hein? Beijo, Elaine, obrigada. Quais os riscos de fazer o exame de obstrução se a mulher estiver com algum corrimento vaginal? Deixamos uma perguntinha do público a respeito, pergunta da Elaine.
do exame que você comentou, que se chama? Esterossalpingografia. Ele tem algum problema? Ele tem algum risco? Compromete a mulher? Então, na verdade, os laboratórios pedem o quê? Que a paciente ela tenha passado com o seu ginecologista. Então, o ideal é que a mulher não tenha nenhum corrimento, nenhuma infecção vaginal, porque ao injetar o contraste e sob pressão, você pode acabar levando uma bactéria lá para as trompas, caso não tenha. Certo. Então, eles pedem que a mulher, às vezes, tenha que estar menstruada ou tenha um teste de gravidez recente, porque também é uma contraindicação. Entendi. E que ela tenha feito o Papa Nicolau, o exame ginecológico recentemente. Para ver se está tudo bem. Tá tudo bem. É esse, então, que é o perigo. Perigo. Mas a única coisa que eu já ouvi dizer, que eu tenho uma amiga que fez, é que dói muito. Que é meio... É um pouco doloroso. É daqueles mais... Né, que você sai ali, né? que você precisa, mas eu acho que, enfim, faz parte. É interessante a gente comentar aqui quem precisa fazer. Não deixa de fazer, porque descobrir o problema e tratar é o melhor, pode né? valer a pena. Vamos falar de mioma, então, que a gente ainda tem um tempinho para fechar, então. Vamos colocar na tela, Má, a gente tem um desenho do mioma. O mioma também é algo que pode atrapalhar muito esse sonho de ser mãe, né? Exatamente. Por quê? O mioma, então, ele é um nódulo benigno, tá? Acontece em cerca de 60% das mulheres e algumas vezes ele é sintomático. Então, pode ser uma descoberta. A maior parte das vezes, a mulher vai fazer uma ultrassonografia transvaginal anual e tá lá um caroço de mioma. E outras vezes ele dá sintoma. Então, a mulher sente sensação de peso, hemorragia, infertilidade, enfim. Então, você vai depender do tratamento de acordo com a localização desse mioma. Tá. Se ele estiver para dentro do endométrio, ou seja, ele é grande e está obstruindo o endométrio, ele vai impedir com que esse óvulo fecundado, ele se fixe ali e gere a nova gravidez. Tá. Então, muitas vezes a paciente ela é orientada a remover esse mioma, fazer uma miomectomia e a partir disso ela tentar engravidar. Aí te pergunto, Simone, com relação ao mioma, a alimentação pode estar aí interferindo em alguma coisa? Olha, o que eu acho importante, Carol, fertilidade, eu acho importante colocar alguns nutrientes com certeza. Tá. Né? Esses daqui que eu até queria te apresentar. Vamos lá, que a gente já sabe que comprovadamente eles fazem diferença, tá? Pensando aqui em lanchinhos, tá? Um lanchinho à base de vitamina C, que tem kiwi, goiaba, mexerica, laranja. Tá. Ou um lanchinho rico em vitamina B6, que é essa banana com uma aveia. Que a vitamina B6 também tem muita associação com a questão hormonal, progesterona, estrogênio. Legal. Então, é muito importante cuidar disso. Oleaginosas, né? Porque tem zinco, tem selênio, tem vitamina E. Que é um antioxidante importante, também é muito bom para endométrio, para melhora da qualidade desse endométrio. Pra grudar, que legal. Exatamente. E eu coloquei aqui um pãozinho apenas para a gente lembrar que ou integral ou pensar no sem glúten, né? Como nós conversamos. Como você colocou, que eu achei muito interessante essa proposta. E eu coloquei aqui o germe de trigo, porque eu gosto muito do germe de trigo para fertilidade. Ele é rico em vitamina E, em vitamina B6. E a gente pode colocar num iogurte, numa fruta, misturado ao cereal que vai consumir no dia. Olha só. Então, acho que é uma dica boa. Que bacana. Tá? E vamos fechar com o inhame? Vamos. Que eu já ouvi tanto que o inhame pode ser maravilhoso. Ele se assemelha a algum hormônio também? É que o inhame, né, que está aqui, ele tem fitoestrógenos. Então, ele pode ajudar. E tem estudos que mostram que ele melhora a ovulação, né, doutor Gustavo? Então, ele melhora a ovulação. Eu acredito assim, que ele, misturado aqui aos alaranjados, aos verdes escuros, a um azeite que é muito rico em ômega 9, dieta mediterrânea é muito boa para fertilidade. Olha só. Então, assim, a melhora, não adianta só um inhame. É o quadro todo, é a melhora né? toda da alimentação. Olha, parabéns, só posso agradecer, grandes informações. Tivemos a presença hoje da querida Simone Guedes, que é nutricionista. Quem quiser saber mais, o site da clínica é o vivitar.com.br. Você vai lá no Insta para segui-la, @clínica_vivitar. Parabéns, adorei as informações. Imagina, e o obrigada. queridíssimo Dr. Gustavo Ventura, ginecologista e obstetra, vai lá, www.gustavoventura.com.br e no Insta também segui-lo, @doutor abreviado Gustavo Ventura. Você já acompanha também mais informações. Muito obrigada. Obrigada a você, Foi Carol. fantástico. Eu acho que as informações saíram daqui. Eu acho que isso abre a mente para que as pessoas possam conversar com os profissionais que conhecem, né? Debater, discutir com amigos, enfim. Mas chegarem aí no que realmente precisam, que é o resultado, né? E colocar em prática, né? Porque às Exato. vezes Olha que mesa não linda. adianta. Obrigada, gente.